Graça e paz, meus irmãos, boa tarde, sejam bem-vindos aí a mais um Vem Pro Cenáculo, esse momento de oração, de comunhão, de palavra que nós temos todos os dias aqui no canal da nossa igreja, tá? Você é muito bem-vindo aqui, compartilhe esse link, curta também, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e bom para você, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a maravilha de uma segunda chance, né? E esse tema a gente vai discorrer aqui lendo o livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 até o 11, tá? É sobre a pesca maravilhosa, né? Todos nós passamos por um momento de crise, por um momento de fracasso, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos, né? Muitas das vezes nós erramos, né? Nós falhamos, mas a boa notícia é que o nosso Senhor, ele é especialista em nos conceder uma segunda chance. Amém? Então, nesse episódio aqui que a gente vai ler da pesca maravilhosa, ele vai nos trazer algumas lições sobre redenção, fé e obediência. Redenção, fé e obediência. Amém? Quero ler aqui com vocês. Lucas 5, do 1 até o 11. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Fazete ao largo, lançai vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a pontos de que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se, apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seu sócio. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando a eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, meus irmãos? Então, ali no verso de 1 a 3, a gente vê que Pedro e seus companheiros já estavam cansados, irmãos. O cenário era de fracasso, eles estavam ali a noite inteira, né? Quantas vezes de nós já passamos no nosso trabalho momentos assim, de estar ali numa peleja, numa luta, às vezes horas a fio, e parece que o negócio não dá certo. Eles estavam nessa situação, meus irmãos. Passaram a noite inteira pescando ali, como a gente pode ver no verso 5, e o barco estava vazio ainda, né? O barco vazio não representa apenas só a falta de peixes, mas ali de você se sentir derrotado, de você se sentir muitas das vezes inútil, né? Porque você trabalhou ali e não conseguiu nada, né? Nos nossos dias atuais também nós nos sentimos assim, né? Trabalhamos duro, mas os resultados não aparecem. O vazio do barco não reflete somente a falta da provisão, mas também de um coração quando se afasta da direção de Deus, quando perde as suas esperanças, perde as suas expectativas. Quantas das vezes nós ficamos assim, né? Lutamos por estarmos orando por uma causa e aquela causa não chega no momento que precisamos. Logo que o nosso coração se enfurece, se entristece, perdemos as nossas esperanças, né? Quantas das vezes a gente ficou nesse cenário, né? Em qualquer área da sua vida, de não saber para onde vir, de não saber de onde vai vir a provisão. Mas, meus irmãos, a gente tem que entender que ali a partir do verso 4, quando Jesus vem, a presença dele transforma tudo, irmãos. Sabe? Mesmo naquele cenário de fracasso, Jesus entra no barco. Mesmo naquele cenário de derrota, Jesus vê uma chance ali
para que o nome do Senhor fosse engrandecido, para mostrar ali o seu poder, né? E assim, quando uma situação às vezes parece estar perdida, clame por ele, meu irmão. Porque parece até um clichê de pregador, né? Quando Jesus está no barco, tudo transforma, a gente ouve falar muito disso. Mas eu te convido a a entender por uma perspectiva real, né? Entender por uma perspectiva ali no seu dia a dia, né? Não apenas como um clichê cristão, mas viver isso como uma verdade, né? Não, a situação está difícil, mas quando ele entrar no meu barco, quando ele entrar no meu problema, a presença dele vai transformar tudo, né? E ali no verso 4, a gente lê que está escrito assim: quando acabou de falar, disse Simão, fazete ao largo e lançai vossas redes. Irmãos, Pedro, né, a resposta que ele dá ali, no verso 5, ele vê que ele sabia que ali não estava dando peixe, sabe? E muitas das vezes, obedecer é exatamente assim. A gente não ter a gente saber que a situação é complicada e é complexa, mas a gente obedecer, tomar um ato de fé, sabe? Obedecer com o coração, independente da situação. O mundo está dizendo que não, mas pelos olhos da fé, você vai dizer que sim, sabe? E Jesus convida ele para a obediência nesse simples relato de Lucas 5, do 4 ao 5. Tanto é que a resposta de Pedro reluta, mas obedece. Que ele diz o seguinte: porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Como é o Senhor que está pedindo, faça, irmãos. Por mais que a nossa fé está sendo desafiada naquele momento, que a gente vai e tente novamente, irmãos, sabe? A transformação acontece quando obedecemos de todo o coração, mesmo sem entender completamente, mesmo que as circunstâncias digam não, você venha ter um coração sempre disposto a obedecer. E o resultado disso, o resultado dessa situação foi um milagre da segunda chance. Se talvez Pedro tivesse com o coração ali só voltado pelo seu passado, só voltado pelo seu momento de fracasso ali, ele não tinha experimentado esse milagre. Talvez ele não teria nem sido feito um pescador de homens, como a gente leu aqui. Mas quando ele olhou ali que Jesus estava no barco, ouviu uma palavra e obedeceu, o milagre aconteceu. Sabe, o milagre da segunda chance aconteceu. Uma pesca abundante, foi tão abundante que as redes começaram a se rasgar. O barco quase foi a pique, quase virou, quase se afunda, né? Quando Deus está no controle, o impossível acontece. Quando Jesus está no controle, o impossível acontece, o milagre acontece. O fracasso humano torna-se um palco para que a manifestação do Senhor aconteça, para que a glória de Deus se manifeste. Então, meus irmãos, que a gente venha ter esse coração, sempre disponível a ouvir, a obedecer. Por mais que o mundo diga não. Por mais que você está no barco, olhe para um lado e olhe para o outro, você está trabalhando, mas você não está vendo os frutos. Mas quando você coloca Jesus no barco, irmão, o milagre acontece. Quando você crê e obedece, o milagre acontece. Quando isso acontece, quando o milagre acontece, Pedro reconhece a sua pequenez. O milagre acontece, Pedro entende ali o quão miserável ele é. E nós devemos, muitas vezes, ter esse coração de entender a nossa pequenez perto do Senhor. No verso 8 ele diz assim: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus responde então ali com um chamado. Não tenha medo, de agora em diante, você será um pescador de homens. Deus não apenas nos dá uma segunda chance, mas também nos chama para um propósito maior. Talvez a sua dor, a sua luta vai te levar para um outro patamar, vai te conduzir para um outro lugar. Basta você se posicionar, basta você acreditar, irmão. O fracasso não define quem a gente somos. Momentos difíceis não define quem a gente é. O chamado de Deus, sim. Aquilo que Deus colocou ao seu coração, sim. Aquilo que Deus está fazendo, sim.
Não desista, meus irmãos, diante do fracasso. Aplica isso diariamente na sua vida, obedeça, reconheça que Jesus está no barco, não desista diante de um fracasso e aceite o seu chamado. Não desistir do seu fracasso, sabe, em Cristo há sempre uma nova oportunidade. Não desistir diante do fracasso é você não entregar os pontos. Não desistir diante do fracasso é você estar com o coração ali disponível para o Senhor vir e operar o milagre, né? E obedecer, irmãos. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Um filho que ama o pai, um filho nascido de novo, ele tem sempre o coração disponível a obedecer. Sabe, meus irmãos, por mais que a situação esteja difícil, seja ela em qual área, financeira, na sua saúde, lembre-se, Jesus está no barco e vai transformar o seu vazio em abundância. Vai transformar o seu lugar ali que esteja vazio, esteja seco, em um alagado. Vai transformar a sua vida. Sabe, meus irmãos, que a gente venha ter esse coração disponível, reconhecer que Cristo está com você, que é só uma chance para o nome do Senhor ser glorificado. Deus usa as pessoas comuns para os propósitos extraordinários. Deus usa eu, Deus usa você. Pessoas comuns ali no dia a dia, que estão com os corações disponíveis ao Senhor, que estão ali não entregue aos prazeres do mundo, para que o nome dele seja glorificado, irmãos. A sua vida pode ser um milagre e alcançar outras vidas. A sua vida pode trazer transformação para outras pessoas. As suas quedas, as suas derrotas, os seus fracassos, Deus pode transformar. Deus pode transformar. Eu não sei aquilo que você está esperando, mas quando eu leio esse texto, meu coração sempre grita, porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade todos os dias. Basta o quê? Nós nos posicionarmos. Sabe? Nós nos posicionarmos, irmãos. Esse que é o segredo. Obedecendo, tendo fé, entendendo a nossa pequenez e com os nossos olhos voltados para aquilo que o Senhor nos comissionou. Amém, meus irmãos? Para finalizar, a gente deve ser desafiado, né, a ter esse coração no momento de crise. No momento de crise você possa lembrar dessa palavra, lembrar que Jesus está no barco. O barco vazio de Pedro se transformou no palco de um milagre, porque ele permitiu que Jesus entrasse e dirigisse. Hoje o Senhor te convida, irmãos, a tentar novamente com Cristo no barco, sabe? O fracasso não é o fim, ainda não é o fim, sabe? Ainda há muita história de uma nova chance, de um novo momento, que nós venhamos ter esse coração, em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Pai amado. Senhor, pedimos a sua misericórdia, Senhor. Se nós ainda tivermos, meu Pai, uma oportunidade, Senhor, de viver esse milagre, Senhor, o Senhor venha, meu Pai, sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus, talvez, meu Pai, alguém aqui está precisando, meu Pai, de uma segunda chance, de um segundo momento, e que o Senhor esteja no barco com eles, Pai. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos, meu Pai, ser homens e mulheres que olhamos apenas para a situação, Deus. Que olhamos apenas para o problema, Pai. Que os nossos fracassos não venham fazer nós parar, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, lembrar, meu Pai, que a sua palavra diz, Senhor, que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, que se tem alguém aqui com o coração aflito, se tem alguém que vai assistir esse vídeo com o coração, meu Pai, ansioso, que eles possam, meu Pai, lembrar que o Senhor está no barco. Que o Senhor está no barco e tudo pode se fazer novo. Que pode haver transformação, que pode haver renovo, que pode haver mudança, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoa todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Estaremos aqui todos os dias ao meio-dia e você é nosso convidado. Deus abençoe. Até a próxima.